Bom, Miguel, você não entende o presente que você nos deu. Você fez milhares de posts sobre o assunto, milhares de vídeos, e não deixou isso passar nenhuma vez. E foi o motivo de toda essa merda ter acontecido. Olha, Miguel, aquele seria o último vídeo que eu faria sobre você. Eu também continuei respondendo você em milhares de outros posts, mas eu acabei abandonando o assunto. Sem exceção a você, que continuou e continuou sem parar. E olha, Miguel, você achou que a gente ia esquecer do que você fez? Enfim, galera, acho que vocês já devem saber o que tá acontecendo, né? Bom, pra quem não sabe, o Miguel Expressa, ele acabou se envolvendo em uma discussão e criou uma treta gigantesca. Essa treta deve ter durado uns 3 meses. E o Samurai e o Miguel estão até hoje discutindo. Tudo começou quando eles acabaram discutindo na DM. E acabou se tornando o que aconteceu. Eu usei o vídeo do Isaac de base porque eu teve muitas informações lá. Enfim, vocês já estão cansados de ouvir isso. Bom, a primeira vez que eu comecei a falar sobre o Miguel foi em alguns posts. E depois seguiu para aquele primeiro vídeo que eu tinha feito. Bom, naquela época o Miguel disse que iria ignorar haters. Mas pelo jeito ele contradizeu o que ele disse. Ele agora tá dizendo que necessariamente ele não ignorou. Ele disse que iria ignorar coisas que seriam bobas. Uma coisa que eu duvido. Em vez de ele ignorar, como ele mesmo disse, e tá bem explícito que ele vai ignorar as pessoas que falaram dele. Bom, um tempo depois, antes dele ter falado que iria tentar ignorar as pessoas que falaram dele, ele tinha feito um post falando exatamente o que ele quis dizer. Ou seja, ele só tá fazendo isso pra demonstrar que ele não tá errado de nenhuma forma. Bom, uma explicação bem breve. Na primeira vez, ele afirmou que sim, ele iria ignorar as pessoas que falam dele. Depois, quando ele tinha me respondido milhares de outras vezes, ele fez outro post dizendo que iria tentar ignorar as pessoas que falaram dele. Você consegue entender a gravidade disso? Enfim, antes de todas essas séries de posts que ele tinha feito sobre mim e outras certas pessoas, eu comentei no vídeo que ele iria tentar refutar o Isaac. Bom, nesse vídeo ele não fala nada com nada. Ele literalmente apaga 20 minutos do vídeo inteiro e comenta sobre uma única parte. E esse foi meu comentário. Caso você queira ler, você pausa aí. Bom, se você viu o comentário ou simplesmente pausou o vídeo pra ler, você viu que em nenhum momento eu desmereci o vídeo dele. Fiz apenas uma crítica construtiva, né? Eu vou entrar na principal parte que eu queria dizer, que é sobre ele estar lendo o comentário e supor que a forma que o comentário diz que a gente tá falando é uma forma de arrogância. Sendo que, mano, não existe tom do comentário. Isso não existe. Ele não falou pessoalmente contigo pra poder saber o tom de voz dele. É tom de voz, não tom de comentário. De onde que tu tirou essa? Ele me responde o seguinte. Se você quiser pausar pra ler também, pausa aí. Tem uma parte bem importante que eu quero dizer e refutar o que ele disse aqui. Ele disse que eu tô desmerecendo o vídeo dele. Sendo que, mano, eu só fiz uma crítica, velho. Por acaso eu xinguei a tua edição, que nem outras pessoas disseram. Mano, eu fui de boa contigo. Depois disso, eu tinha feito um post falando sobre a situação. E logo depois, ele faz uns shorts, literalmente fazendo uma indireta pro Samurai. E ele diz que não é uma indireta, sendo que tá bem na cara que é uma indireta, mano. E eu achei a imagem que ele usou nos shorts dele uma porcaria, porque, tipo, mano, na boa, isso não é bom, tá? Não é bom. Essa imagem que tu usou de referência não é boa. E, de novo, eu não desmereci o vídeo dele. E eu comentei assim. Nossa, que cringe. Tá bom, foi só um comentário normal, na zoeira. Né? Bom, pelo jeito não. Porque logo depois, quando que eu tinha comentado isso, ele tinha feito um post falando que iria ignorar as pessoas que falaram dele. E eu achei ok. Pelo menos eu achei que ele iria realmente ignorar, eu confiei nele. Mas não, eu tinha feito um post sobre ele de novo e ele respondeu. E eu achei estranho, porque ele tinha falado que iria ignorar. E aí eu fiz outro post dizendo por que ele não ignorou a gente. E ele não respondeu a esse post.
E de verdade eu não sabia o que eu tinha falado de tão ruim pra ele que ele falou que eu sou um hater. E eu descobri. O motivo é porque eu falei que o vídeo dele era cringe. Eu fiquei chocado. Literalmente, eu não sabia o que dizer. Eu quero que ele entenda o absurdo que ele acabou de dizer, velho. E aí, né, eu tinha feito outros posts dizendo perguntando pra ele, mano, pelo amor de Deus, cringe não é hate, velho. E ele respondeu. Ele fez um post falando sobre o Snoopzinho, que foi outra coisa que eu tinha citado no meu post, que não era o foco principal do post. O foco principal era se cringe era hate. E aí, ele tinha falado no final do post. Aqui está a sua pesquisa, se cringe é hate ou não. E ele não colocou a pesquisa, velho. Mano, essa foi, uma das vezes que as minhas mãos estavam tremendo de raiva. Mano, o cara disse que a pesquisa tava lá. E não tava. Tinha um monte de outras pesquisas que não era se cringe é hate, não. Ele não perguntou assim, ai, cringe é hate ou não? Ele não pesquisou, velho. Depois disso, eu ignorei. Eu continuei com meu canal de opinião, continuei fazendo meu conteúdo normal. E depois eu fui dar uma checagem no canal do Samurai, e no canal do Isaac, e no canal do Miguel Express. E lá estava ele, discutindo se o Samurai tinha mais ego que ele. E deu pra ver que ele não está nem aí se ele quer acabar com a treta ou não. O cara não para de falar com a mesma pessoa. Ele sempre tá falando, velho. E não foi a primeira vez. Ele fez 4 posts perguntando quem tem mais ego, velho. Sendo que, mano, foda-se se alguém tem mais ego ou não. Ninguém tá nem aí pra isso, velho. E antes dele falar isso, ele tinha falado antes pra mim que o Samurai, ele fazia um monte de posts falando, dando opinião sobre os que o Miguel Expressa faz, sobre vídeos e posts sobre o Miguel. E adivinha, o Samurai deve ter feito merda, né? E foi meio babaca ele ter feito isso. Mas, porra, adivinha o que o nosso amigo Miguel fez? Ele foi hipócrita o suficiente e fez a mesma coisa que ele, né? Ele tá literalmente perseguindo o Samurai, fazendo posts toda hora sobre o conteúdo do Samurai, sendo que ninguém está nem aí. Mano, não é porque o Samurai fez um erro que tu tem que cometer o mesmo erro que ele fez, velho. Mano, isso só faz manchar a nossa comunidade de opinião, velho. Se é a nossa comunidade de opinião, a gente vai colocar assuntos que são sérios, que não são coisas bobas que nem você tá fazendo, cara. Tá, no vídeo de refutando o Isaac, ele marcou uma pessoa que literalmente só comentou no vídeo dele. Mano, se ela simplesmente comentou ou fez uma crítica, é proibido comentar no teu canal agora. Mano, para de encher o saco das pessoas que não tem nada a ver com o assunto. De qualquer forma, você respondeu ao Isaac só por causa que ele é um canal engajado de 9 mil inscritos. E você insiste que a treta acabou mesmo não acabando. Mano, se você continuar falando sobre a mesma pessoa sem parar, a treta não acabou, velho. É que nem nesse post feito pro Isaac. Exatamente, porque o Miguel só quer deixar a imagem dele no lugar, que não assume os erros, que é um fato. De qualquer forma, isso é só minha opinião, e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Obrigado por assistir, e tchau.